divergência e também vamos fazer aqui uma recapitulação de tudo que a gente aprendeu sobre esse indicador nas últimas aulas. Então vamos lá, pessoal. Primeiramente, o que vimos é que o RSI é um indicador que mede a força do ativo ali e nos dá uma percepção, né, sobre preço, né, se o ativo está barato ou se está barato ou se está caro, né? Aqui nós aprendemos que quando o preço está acima da linha de 70, estamos em sobrecompra. Quer dizer que o preço está começando a ficar cansado e posteriormente vai precisar dar uma corrigida, né? Corrigir um pouco, ou até mesmo inverter a tendência, né? Então a gente tem que levar em consideração vários pontos aqui. Primeiro ponto, nós sabemos também que se o RSI não ultrapassar não se manter abaixo da média da linha de 50 aqui, né? Ele pode manter a tendência de alta, né? E ficar transitando nessa zona superior do RSI, né? E isso aqui nos indica também, dá mais certeza da tendência presente no momento, né? Então o RSI nos passa várias informações. Outra informação é que ele pode trabalhar abaixo da linha de 30 também, que seria bom para comprar o ativo, né? A gente vai olhar para comprar o ativo quando ele está barato. Então, se ele afundar no RSI abaixo de 30, ele está em sobrevenda e acima de 70 em sobrecompra, né? Lembrando que ele sempre utiliza essas linhas de 50 também como resistência, então o preço vai ter dificuldade de continuar a tendência quando encontrar essa faixa aqui, tá? Ele vai dar uma pensada, digamos, se ele realmente vai ou não, né? E vamos lá, pessoal. Falamos um pouco do RSI e depois na aula posterior tivemos um entendimento ali sobre bases de preço, né? Então vamos recapitular algumas coisas, né? As bases de preço são utilizadas quando estamos dentro de uma tendência, tá, pessoal? Então nós vamos analisar a tendência, né? Ver qual é o time frame que está corrigindo e vamos utilizar essa estratégia de base de preço para nos situarmos ali e vermos se é uma boa opção, tanto de compra quanto de venda, né? Por exemplo, podemos estar em uma tendência de baixa no time frame de 4 horas ou diário, né? Que seria o melhor ponto de venda seria 1 hora em sobrecompra, ou o melhor ponto de venda no 4 horas seria o 15 minutos em sobrecompra. Então, essa estratégia tanto vale para tendência de baixa quanto de alta, tá? Lembrando que os time frames maiores, né, tendem a ter mais confluência e menos ruído, ok? E vamos para o assunto que a gente vai abordar hoje aqui sobre divergências. Vamos lá, o que são divergências, pessoal? Divergências acontecem quando o preço está, nesse caso aqui, renovando novas máximas, ok? Estamos em uma tendência de alta e o preço está renovando novas máximas. E no RSI, ele vai estar tudo igual lá, tudo compatível, tudo saudável, porém aqui ele vai fazer um topo mais baixo do que o topo anterior. Ou seja, no preço temos topos mais altos e no RSI temos topos mais baixos. Essa daqui é uma divergência bearish. É uma divergência de baixa. O que que nos indica, pessoal? Que possivelmente podemos ter uma correção ou até mesmo a inversão da tendência, tá, pessoal? Então, vou dar um exemplo na prática aqui para vocês de uma divergência bearish. Aqui no preço nós temos um topo mais alto que o outro. Então vamos lá, pegamos uma linha de tendência e colocamos um topo mais alto que o outro, ok? E no RSI nós temos um topo mais baixo que o outro. Esse foi o melhor exemplo que eu consegui encontrar aqui agora, ao vivo, porque aqui temos o preço fazendo novas máximas e aqui ele não conseguiu superar o topo anterior, né? Ele fez um topo descendente e foi justamente o que aconteceu aqui. Temos topos ascendentes e aqui topos descendentes, né? Podemos ver que depois que identificamos essa divergência aqui no gráfico, o preço começou a corrigir, inclusive até perdeu a tendência de alta aqui, né? E está começando a querer virar a tendência, né? Mas não necessariamente vamos mudar de tendência, tá, pessoal? Podemos apenas fazer uma correção e continuar a tendência também, ok? Mas como já corrigiu bastante aqui, nós realmente podemos agora fazer um topo descendente e inverter a tendência também, tá? Nesse caso aqui. Então vamos lá, pessoal. Muito cuidado aos time frames, tá? Nós estamos aqui no Bitcoin no 4 horas, então é um gráfico que tem relevância.
E da mesma forma, pessoal, que temos divergência bearish, nós podemos ter divergência bullish. Como que funciona a divergência bullish, pessoal? A divergência bullish, a gente vai procurar ela em uma tendência de baixa, ok? Quando temos fundos e topos descendentes, né? Uma tendência de baixa. Tá muito bonitinho, vamos ajeitar. Ok, uma tendência de baixa aqui. E no RSI, nós vamos encontrar o seguinte. Aqui é o preço, e no RSI nós vamos encontrar o seguinte. O preço vindo e fazendo assim, digamos. O que acontece, pessoal? Nós vimos em uma tendência de baixa, onde tínhamos fundos e topos descendentes, ok? E o preço renovou novas mínimas e o RSI não ultrapassou a mínima aqui. O RSI se manteve acima. Então temos a possibilidade de uma divergência bullish. Ok? O que isso quer dizer, pessoal? Quer dizer que o preço pode dar um repique, reverter a tendência, ou até mesmo, pessoal, o preço pode continuar caindo e a divergência ser invalidada, ok? E ficar tudo saudável novamente. Como aqui também, vou dar mais um exemplo para vocês, como aqui também no gráfico, nós poderíamos ter continuado aqui subindo no gráfico e aqui ter ficado um topo mais alto que o outro, onde o RSI ia ficar saudável também, invalidando a divergência, tá? Pessoal, um exemplo de divergência bullish aqui, vamos ir para um gráfico de 1 hora agora, tá? E vamos observar o RSI. Aqui no gráfico de 1 hora temos uma tendência de baixa, certo? Porém, no RSI nós temos uma divergência bullish. Como que nós vamos identificar essa divergência aqui? Nós vamos pegar uma linha de tendência e vamos ver aqui que temos fundos descendentes, ok? E aqui no RSI nós temos fundos ascendentes, ou seja, aqui temos um fundo mais baixo do que o outro e aqui temos um fundo mais alto do que o outro. Então isso aqui é uma divergência. Pode ver que o preço no momento está respeitando a divergência e está dando uma corrigida para cima, né? O que pode acontecer aqui? O preço pode corrigir e voltar a cair também e posteriormente perder em invalidar a divergência, como também o preço pode começar a ter continuidade aqui e, e inverter a tendência, né? Essa aí é a divergência bullish, tá, pessoal? Temos uma divergência bullish numa hora. É algo positivo. Então, nos deu um sinal aqui que, unindo outras confluências, poderíamos utilizar aqui como mais uma confluência para nossa compra do ativo, beleza? E por último, pessoal, temos a divergência nivelada, tá? Como é que acontece a divergência nivelada aqui? Aqui, por exemplo, temos fundos mais baixos e aqui no RSI ele poderia estar simplesmente com fundos iguais, nivelados, entendeu? Então, dessa forma aqui, também seria uma divergência que estaria demonstrando para nós uma fraqueza da força de venda, se tivesse com os fundos nivelados. Mas como existe a divergência aqui mais nítida, é melhor ainda, tá? Se tiver com fundos nivelados também, ela pode servir. Eu vou deixar de exemplo aqui para vocês não esquecerem, tá? Aqui nós temos uma tendência de alta, digamos, tá? Opa. Aqui nós temos uma tendência de alta, ok? E no RSI nós podemos encontrar em vez de superar as máximas, nós fazemos topos nivelados, como nesse caso aqui, tá? Isso aqui pode nos demonstrar no RSI e aqui no preço subindo, e no RSI topos nivelados pode nos indicar também uma fraqueza na tendência, tá, pessoal? Isso aqui tanto serve como para tendências de alta, como também para tendências de baixa. E aqui dessa forma nós viríamos em uma tendência de baixa, porém na hora de romper as mínimas e acompanhar o preço, nós nivelamos aqui, tá? Então, dessa forma, também é uma divergência, tá, pessoal? Com fundos nivelados, tá? E dessa forma aqui demonstraria pra gente que o preço está perdendo a força de venda, tá? Tínhamos uma tendência de baixa e no RSI ele não conseguiu acompanhar o preço, tá? Ele ficou um pouco atrasado, então indica perda de força. Era isso que eu queria dizer para vocês. Nós temos
possibilidade de correção ou inversão de tendência, ou até mesmo possibilidade de continuação da tendência e invalidação da nossa divergência, tá, pessoal? Fiquem atentos aos tempos gráficos, tá? Indico que vocês analisem sempre os tempos gráficos maiores primeiro para ter uma noção de qual é a tendência primária, entre outras coisas, tá, pessoal? É isso, espero ter explicado tudo que eu queria, beleza? Até a próxima, então, galera. Bons estudos aí. Um abraço.